What does it take to make the world work? To stock our shelves, power our communities, care for those who feel pain, experience times of great joy. At Rockwell Automation, we make all these things possible. For all of life's moments, milestones, and celebrations, we are there, helping the world work better, faster, stronger, to be more connected and more intelligent. Because we know that when we combine the imaginations of people with the power of machines, anything is possible. Together with the world's innovators, makers, and problem solvers, we stand ready to lead the way, because that is where we belong. Rockwell Automation, expanding human possibility. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Felipe. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né, participando deste webinar, que foi uma iniciativa aí da Suporte Automação, e hoje com a colaboração da Rockwell, né, especificamente o consultor de tecnologia Pedro, que vai estar hoje participando e representando aí junto com a gente esse webinar de migrações, né, que seria a migração hoje do obsoleto E3 Plus para o E300. Então, eu queria já salientar que existe uma aba de perguntas e respostas, então sintam-se à vontade aí, se vocês tiverem dúvida durante a apresentação ou no final, de ir enviando, que aí no final dela a gente vai responder todas as dúvidas. Então, como eu comentei, né, o webinar vai ser do E3 Plus para o E300, né, e a gente vai explicar as funcionalidades do E300 e depois pontuar, né, quais são as necessidades e os benefícios aí da gente fazer essa migração aí para o E3 Plus. Nosso portfólio de relés inteligente, né, hoje ele é constituído aí pelo E100, E200 e o E300, né? E aí a Rockwell também tem a solução bimetálica, né, que seria a solução mais simples hoje que a gente tem de proteção contra sobrecarga de motor. É importante lembrar, né, que a parte onde a gente consegue fazer uma integração totalitária com a rede, ela acontece realmente no E300, né, onde a gente vai ter as opções de comunicação em Ethernet e DeviceNet, né? E a Rockwell recentemente lançou também um módulo de interface de parametrização, que é o chamado E200, né? E essa daqui é uma solução que a gente não teria uma conexão com a rede, tá? Então, lugares onde a gente não tem essa possibilidade de comunicação, mas a gente ainda assim quer ter os benefícios de proteções, né, e diagnósticos do E300. Assim, é importante a gente pontuar, né, que quando a gente fala de proteção contra a sobrecarga de motores, né, a gente tem uma série de outras funções, né, que a gente consegue trazer isso daí como um benefício, né, para a nossa operação do nosso sistema. Então, isso daí começou primeiramente, né, lá com os relés de maior simplicidade, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um relé bimetálico,
Então, onde basicamente a gente conseguia fazer proteções contra sobrecarga e um leve desbalanceamento de corrente. E a evolução, né, a necessidade que a gente tem hoje na nossa planta, né, muitas das vezes ela necessita que a gente tenha um diagnóstico mais rápido, né, uma precisão maior de proteção, para que a gente, né, não danifique nossos equipamentos, para a gente também não trazer risco para os nossos operadores, né, e também porque a gente consiga ter um tempo aí de máquina parada muito menor, né? Então, quanto maior a disposições de informações que a gente tem na nossa mão, maior é a velocidade que a gente consegue correr atrás para a gente solucionar esse problema. Basicamente, então, quando a gente fala do E300, a gente vai ter majoritariamente todas as proteções de necessidade, né, de um motor, que seria ali perda de fase, fuga a terra, né, desbalanceamento de corrente, curto-circuito, sobretensão e subtensão, e as faltas de fase também. E junto com todo esse mecanismo de proteção, a gente também vem com os diagnósticos, né? Então a gente consegue saber lá qual é o consumo total de corrente, qual é a capacidade térmica de utilização do motor, né? Qual que está sendo a tensão que está sendo fornecida pela rede, né, e que a gente está empregando lá no nosso motor. E eu acho que o principal benefício hoje, né, com essa necessidade que a gente tem de controle de energia, são os benefícios realmente, né, da gente saber a potência e conseguir fazer a mensuração dessas grandezas, né, a partir ali da tensão e da corrente que a gente emprega ali no relé 300. E o principal disso, né, é que a gente, posteriormente, né, até a gente ter todas essas proteções, esses diagnósticos, a gente consiga também fazer uma integração com o nosso sistema de controle, com o nosso supervisório, e que a gente consiga ter uma visualização de tudo isso que a gente está protegendo e que a gente está medindo, tá? Então, o E300 hoje ele é o principal relé, né, de proteção. Realmente ele vem com uma eletrônica embarcada muito avançada, né, e que permite que a gente tenha tudo isso na palma das nossas mãos, né, como uma forma de controle. É importante, né, lembrar que grande parte das causas de falha de motor, geralmente a gente acreditava, né, quando a gente tinha lá o nosso problema lá de trip lá no relé de sobrecarga, era que quando a gente tinha uma falha, 90% delas, 95% delas era por causa de uma sobrecorrente, né? E a estatística nos diz que hoje, basicamente, 44% das falhas em motores, elas são mecânicas. Então, a gente tem ali uma falha de sobrecorrente, né, uma falha no motor por sobrecorrente em 30% das vezes. A gente vai ter também por falta de fase em 14% e outras falhas que podem ser infinitas, né, curto-circuito, subtensão, seriam parte de 12% da nossa falha de motor dentro da indústria. Então, o que a gente vê assim como um grande benefício, né? O primeiro é que o nosso relé de sobrecarga, o E300, ele consegue ser totalmente integrado na rede, né? A partir da comunicação Ethernet ou da DeviceNet. E aí, para essas diferentes necessidades que a gente tem de medição, né, e de proteção, a gente consegue ter uma modularidade no nosso sistema para a gente conseguir prover uma solução de acordo com as necessidades que a gente tem naquele motor em específico. E o mais importante depois de tudo isso é que a gente consegue trazer todos esses diagnósticos em tempo real, né, para a gente fazer aí um combate mais eficiente ali, para a gente ter menos problemas na máquina e realmente também reduzir os tempos de máquina parada, né. Então, basicamente, a gente tem aí em tempo real de funcionamento, quando a gente tem um E300, né, a gente tem, então, o controle, a configuração e a aquisição de dados.
Então, aqui é basicamente uma foto, né, de um E300, né? Então, ele basicamente vai ser montado, e isso daqui acontece de uma forma muito simples. E para isso a gente tem as opções, né, de comunicação, controle e de sensibilidade. Eu vou até chamar o Pedro, né, para ele poder comentar aqui um pouco para a gente desses benefícios aí de um design modular que a gente tem no Relé 300. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Agradeço aí pela solicitação aqui de participar desse webinar com vocês aqui da Suporte. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Melo, sou consultor de tecnologia da Rockwell e sou responsável aí pelos componentes industriais do Brasil. E hoje vim aqui para falar um pouco sobre para vocês do E300, né? O nosso relé eletrônico inteligente. Então, como o Felipe citou aí anteriormente, né, ele é um relé que é composto modularmente, né? Basicamente, hoje a gente tem 3 tipos de módulos que compõem aí o E300. Tem o módulo de sensoramento, que é esse módulo da base, aqui o azulzinho demonstrado, né? Temos ele tanto para o estilo das normas da IEC quanto das normas NEMA, né, as normas americanas. E também a gente tem o módulo de controle, onde que a gente tem os I/Os do relé, que é esse demonstrado em verde aqui, onde que a gente tem todo o controle aí de I/O, de entrada e saída de comunicação para os dispositivos de expansão de I/Os. E também a gente tem aqui o módulo de comunicação, onde que é possível aqui fazer a comunicação entre outros dispositivos e a gente tem o tipo de comunicação aí, tanto Ethernet IP, que é um protocolo bem avançado hoje, que já está garantindo aí a indústria 4.0, o The Connect Enterprise, né? E também o DeviceNet, que já é um protocolo bem estabelecido nosso da Rockwell, a gente já trabalha com ele há bastante tempo, né? Existe uma grande facilidade nesse Relé 300, dessa modularidade, esse conceito foi até colocado em pauta para que facilite aí de acordo com a aplicação de cada situação do cliente, né? Então o cliente está bem pronto aí para modularizar ele de acordo com a necessidade. Então a gente pode ter aqui o módulo de sensoramento, por exemplo, ele pode ser montado em trilho DIN, ele pode ser montado também diretamente na saída do contator, então tem essa flexibilidade, ele pode ser montado também no módulo da base antiga do E3 Plus, o E3, né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E esse módulo de controle também, dependendo da quantidade de I/Os que vocês utilizam, a gente pode estar expandindo ou não, e a gente vai falar um pouco mais para frente também. E o módulo de comunicação, ele pode ser de diversas formas, né? Tanto aí de comunicação Ethernet IP, comunicação DeviceNet, e também sem comunicação, nenhum tipo de protocolo de comunicação, né? E o encaixe dele é muito fácil, pode ser verificado aqui à direita, em que através simplesmente de presilhas de fixação a gente consegue estar conectando os módulos entre si, sem a necessidade de ferramentas adicionais. Isso é um ponto muito interessante. E também essas presilhas garantem, com normas aí de vibração e de todos os tipos de parametrização de painéis, que a gente não tem essa perda de conexão com um módulo e o outro. E, além disso, a gente tem citando aqui também, pelo menos a gente já existe 54 tipos de pré-configuração de operação. Então, isso é uma coisa muito importante, que facilita aí o comissionamento e a colocação em trabalho, que é onde que a gente tem aqui configuração de capacidade de sobrecarga, de partida não reversora, partida reversora, partida estrela-triângulo, luzes, velocidades, entre monitoração de dispositivos também, como o Felipe citou, e que como a gente pode estar monitorando diversas fases e diversos tipos de funcionalidades que a nossa rede tem e que o próprio motor está disponibilizando para a gente, né? Então, basicamente, é isso. Obrigado, Pedro. Então, eu volto a bola para você aí, Felipe, desculpa. Não, valeu. Então, como o Pedro falou, né, a gente tem as possibilidades de montar isso daqui de forma escalonável no nosso sistema. E aí a gente sempre parte do princípio do módulo de sensibilidade, né, que é o nosso módulo sensor, né, que é onde vai passar, né, essa
essa corrente e essa tensão que a gente emprega lá no nosso motor. E aí a gente tem a consistência aí de 3 estilos, né, que a gente pode determinar de acordo com a nossa necessidade de aplicação. A primeira e a mais simples dela, a gente vai ter basicamente monitoração de corrente, tá, pessoal? E aí uma adicional que a gente teria já embarcado dentro dessa própria modularidade de sensoriamento aqui, a gente teria a questão da falta à terra, né, por um mecanismo interno do próprio relé, que ele verifica ali a questão dos desbalanceamentos da fase e o que está percorrendo realmente para a terra, né, sem a gente ter a necessidade de um TC externo nesse caso. O próprio relé vai fazer isso daí por um método de soma zero de corrente para verificar essa fuga. Então, isso daí facilita a gente não ter que levar realmente um cabo com um transformador de corrente lá no barramento do terra para aplicações que a gente não tem tanta necessidade desse tipo de monitoração. E aí, por último, né, onde a gente consegue o maior número de benefícios, né, que seria um módulo que a gente vem embutido tensão, corrente e falta terra, tá? E aí, essas letras aqui são basicamente os que vão constar no código de catálogo do relé, informando qual é o tipo de estilo que a gente está optando por trabalhar, tá? E aí é bacana relembrar, né, que a montagem, né, das 3 peças, né, de módulo sensor, módulo de entradas e saídas, né, o módulo de controle, né, que a gente chama, e o módulo de comunicação, eles são intercambiáveis, né, a gente consegue fazer isso independente do estilo que a gente está determinando aqui, tá? E aí o relé, né, com uma maneira de facilitar aí as questões dos diferentes tipos de corrente que a gente tem na indústria, ele vem basicamente com 4 formatos, né? Até 30 amperes, até 60 amperes, 100 amperes e até 200 amperes, né? E aí, quando a gente passa dessa corrente, o que a gente faz é basicamente utilizar o relé de 30 amperes, né? Que seria o menor tamanho deles. E aí a gente basicamente vai fazer uma montagem com os TCs de correntes, né? Em cada fase do motor, para conseguir fazer essa medição, né? Então, se o motor for lá de 1000 amperes, a gente vai pegar um TC lá de 1000 para 5 e vai puxar essa informação lá para o nosso módulo de controle, ou módulo de sensor também, né? E aí a gente vai ter toda essa monitoração da mesma forma que a gente tem quando a gente tem a própria ligação física mesmo no próprio relé. Tá bom? E aí, como o Pedro comentou, né, a gente tem diversos tipos de montagem, né? Então, trilho DIN, eu acho que o que é o mais relevante aqui até para o nosso webinar é a questão do E3 Plus, né? E aí a gente tem uma base, né, que ela se assemelha realmente àquele módulo de trilho DIN que a gente colocava lá no E3 Plus para montar ele no painel. Então, a gente tem um código de catálogo para isso, né, para facilitar essa montagem. E aqui as imagens mostram os diferentes estilos, né? Então, quando a gente tem uma contatora Rockwell, a gente já pode comprar direto o modelo de potência, que seria o nosso módulo sensor aqui, para acoplar já nessa contatora, né? Então, isso daí facilita a montagem dentro do painel, né? Aqui a gente tem um exemplo que não é muito comum aqui para a gente, né? Que aqui já é uma contatora aqui acoplada no relé padrão NEMA, né? Então, tem essa possibilidade também. Aqui é um exemplo de proteções dos terminais, né? E aí é até importante a gente lembrar, né? Muita gente ainda tem a contatora 100D, né? Essa contatora ela está descontinuada hoje e ela foi reposta pela 100E, tá? Então, esse é o novo modelo de acoplamento, né? Que é o acoplamento com a 100E e não a 100D, como está aqui no nosso slide, tá bom? Outra coisa importante, né, que seria a segunda parte que a gente utilizaria, né, para a gente fazer a montagem da nossa solução completa aí do E300, é o módulo de controle. A Rockwell se preocupou bastante com isso, né, porque dentro da indústria a gente tem tensões que são 24 volts contínua, mas também a gente ainda tem tensões de comandos que
trabalham, e alimentação, né, que trabalham em 240 volts ou 110 volts AC, tá? Então, todas essas gamas de opções para alimentação do relé e para as entradas digitais, a gente tem como opção no módulo de I/O, tá? Que seria o nosso módulo de controle. E aí, a necessidade do módulo de I/O, né, a gente determina de acordo com a necessidade da tensão e a necessidade também dos inputs e dos outputs, né? Então, isso daí vai variar de acordo com a nossa necessidade que a gente tem lá em campo e quando a gente fala do E3 Plus que a gente tem instalado, né? Porque o E3 Plus, ele também tinha uma faixa de modelos, né? Uma gama de modelos que a gente colocava, às vezes, 2 entradas, 4 entradas, e aí aqui a gente consegue também esse mesmo formato para a gente não perder na aplicação e não ter uma necessidade diferente do que a gente tinha com o E3 Plus, tá? E aí tem um módulo um pouquinho mais avançado de controle, que ele vem também embutido, né, com falta-terra, tá? E aí, nesse caso, quando a gente fala de falta-terra nesse módulo de controle, a gente está falando realmente de uma falta-terra medida por transformador de corrente, né, lá no terra, tá? Por um toroide, no caso. E aí, então, se a gente precisa realmente, né, e a gente tem um problema realmente de aplicação lá com fuga-terra aí na nossa unidade, a gente pode realmente colocar um módulo desse daqui que vai ter uma precisão muito maior, né? E outro benefício seria também um PTC, né, que seria um sensor aí para a gente poder medir a temperatura do nosso motor, tá? Então, isso é muito importante. E aí é bom só a gente relembrar, né, que hoje a gente está no modo de controle série B, tá? Então, basicamente, isso aqui é uma atualização que a Rockwell faz, né? Quando foi lançado o E300 era o série A, né? E aí a Rockwell faz algumas melhorias, né? E traz a série B, né? Para a gente trabalhar com um produto já mais atualizado. E aqui o slide salienta que a gente não tem mudança de tamanho, tá? Da série A para a série B, então a gente tem a mesma caixa, né? De montagem, tá? E aí a gente conseguiu também algumas melhorias, né, na questão de interferência eletromagnética, né, na suscetibilidade que o relé tinha, né, nessas questões. Então a gente fez uma melhoria. E aí também uma questão de backup, de restauração, quando a gente está usando aí o web server para fazer a administração do nosso relé, tá bom? E por fim, a gente vai trabalhar realmente com o módulo de comunicação em si, né? Que aí seria a nossa necessidade, né? Então, primeiramente, quando a Rockwell lançou o E300, a gente só tinha a solução em Ethernet IP, né? Que hoje é o mais difundido pela Rockwell, né? E onde a gente consegue inúmeros benefícios de integração, né? E com isso, né, surgiu a necessidade, né, do relé também mais moderno, né, com mais soluções de proteção, né, com características melhoradas, para também entrar na rede DeviceNet, porque muitas das vezes a gente já tem uma rede estabelecida, né, que nem o Pedro falou, que é uma rede que já está há um tempo no mercado, né, tem uma confiabilidade muito grande, e aí a gente precisava realmente colocar uma proteção de motor nela, né? E aí a Rockwell lançou, há mais ou menos acho que faz uns 2 anos, o módulo DeviceNet, tá? E aí é o formato que a gente já conhece lá, né, com padrão de 5 pinos, né, para conectar na nossa rede. E, por fim, como também uma demanda do mercado para aplicações que não existiam, às vezes, comunicação, né, dentro de uma sala de máquinas, em algum lugar em específico, a Rockwell lançou também o módulo E200, né, que seria o módulo que a gente vai basicamente espetar um USB, né, e vai mexer nas configurações por Deep Switch e pelo próprio software CCW ali, que seria o software de configuração gratuita do E200, tá? Então, para lugares onde a gente não tem a possibilidade de rede. Aqui eu vou chamar um pouco o Pedro para comentar, né, sobre as questões das expansões que a gente tem. Beleza.
Tranquilo, Felipe. Continuando aí nessa questão da modularidade, né? Acho que é importante frisar isso aí. Além da modularidade que a gente tem no próprio relé, as expansões nossas de I/O também ela possui uma modularidade. Então, com isso, a gente consegue uma diversificação muito grande aí para a gente conseguir I/Os adicionais se a gente não conseguir utilizar todos os I/Os que a gente já vem com o nosso relé eletrônico inteligente E300. Então, a gente consegue fazer a expansão de I/Os digitais, né, com esses módulos aqui. A gente começa primeiramente com uma fonte para os módulos, né, em seguida a gente consegue montar aqui um do lado ao outro, a gente consegue aqui através de um cabo, a gente consegue montar aqui diversos tipos de módulo, né, seja eles aí I/Os digitais, tanto para corrente alternada quanto para corrente contínua, né, dependendo aqui, variando aqui a corrente alternada de 120 a 240 volts, sempre aí 4 entradas e 2 saídas, né, até 4 módulos, né, a gente pode conseguir suportar isso aqui. I/Os também analógicos, onde que a gente tem aqui a quantidade aqui de até 4 também, onde que a gente consegue até 3 entradas analógicas e uma saída analógica, onde que pode ser utilizado tanto 0 a 10 volts em corrente contínua, tanto e a saída em corrente, a saída em tensão e a saída em corrente, né, de 0 a 20 mA DC também. E a saída também para RTD sensores, que são sensores de temperatura, né. Aqui tem uma especificação que fala sobre a fonte de alimentação que eu já citei para vocês. E além disso também a gente tem o módulo, que é uma novidade do E300 em comparação com o E3, né, que a gente não tinha, né, é uma IHM, onde que a gente consegue fazer um controle maior e mais detalhado através de na porta do painel, por exemplo, de um CCM ou então de um painel, e a gente consegue fazer todo tipo de parametrização ou visualização de algum parâmetro ou qualquer coisa de informação relacionada ao relé. Então a gente tem dois modelos, tanto o módulo de controle que não só tem a parte de conexões, onde que a gente tem só botoeiras, e a gente também tem o modo diagnóstico, que a gente inclui aqui esse visor LCD, né, onde que a gente consegue verificar também as questões dos parâmetros e consegue visualizar toda essa questão de parâmetros, né. E o interessante dessa IHM também, a gente já vem com Copycat, né, Copycat é uma funcionalidade da Rockwell, onde que a gente consegue fazer um backup e um restore de todos os parâmetros dos dispositivos através da IHM. Então, acho que isso aqui é super importante. E agora, com a série B, que a gente lançou também da IHM, a gente conseguiu aí fazer a inclusão de parâmetros do Device Logic Code, né, customizados, então a gente agora tem essa funcionalidade extra também na hora de fazer a cópia dos parâmetros através do Copycat na série B. Então aqui tem um exemplo aqui de quais são as funcionalidades dos botões à direita, aqui no canto direito, a gente tem as funcionalidades dos botões da IHM, né? E acho que é por isso eu encerro aqui e volto a bola com o Felipe de novo. Obrigado, Pedro. Então, as soluções, né, buscam trazer uma gama maior, né, para nós conseguirmos trabalhar com as nossas aplicações, né? E aqui é aquela questão que eu tinha basicamente comentado, né, onde a gente tem os estilos aqui já pré-prontos, né, para a gente colocar lá nas nossas fases, né, quando a gente tem medições acima de 200 amperes, né. Então, nesse caso, a gente não fica desamparado, né? Basicamente, a gente vai usar os TCs e vai trazer todos os benefícios da medição lá de proteção e dos diagnósticos, né? O único formato que vai fazer, a gente pode se atentar bem aqui na esquerda, é o formato que a gente vai fazer a inserção dessa montagem, né? Onde a gente vai colocar, em vez de estar passando aqui na entrada e na saída das fases, né, que vem da alimentação para o motor, a gente vai passar realmente lá nos cabos o TC, e aí a gente vai levar esse sinal de retorno lá para o nosso relé E300, tá bom? E aí é bacana que a gente comentar, né, que dentro da solução em Ethernet, a gente tem a possibilidade, né, porque o relé ele já vem com uma porta dupla, da gente trabalhar, né, com topologias aí estrela, com topologias lineares, né, onde a gente vai ligando um dispositivo ao outro,
e também com o dispositivo ligado na forma anel, né, com a topologia anel, para a gente ter uma forma duplificada aí de passagem do sinal, tá? O Relé 300 ele vem então com web server incluso, né? Então a gente pode acessar isso daqui via navegador, tá? A partir que a gente seta um endereço de IP, né? E a gente coloca lá ele no formato que permite esse tipo de acesso, né? Via nosso web browser, tá? Então, é uma forma, às vezes, que a gente tem também mais simplificada, sem ter a necessidade de abrir o Studio 5000 para a gente fazer essa parametrização ou visualização de algum parâmetro, e às vezes até também fazer algum backup de medição, por exemplo, né? E, por último, né, que é uma funcionalidade muito interessante que a gente tem na rede Ethernet, né? Que a Rockwell desenvolveu, né? Então, boa parte de vocês já conhecem isso daí nos inversores, né? Que é a configuração automática do dispositivo. Então, quando a gente tem, né, a queima de um relé, né, ou de um módulo de controle, ou de um módulo sensor, e a gente precisa substituir essa peça, então, basicamente, quando a gente voltar a plugar esse cabo na rede e realimentar o relé, o próprio controlador, juntamente com o switch gerenciável, já vão perceber que esse relé veio com uma configuração de fábrica, né? E já vai descarregar automaticamente a configuração que a gente tinha antes na aplicação, tá? Então, ele vai descarregar o IP e, posteriormente, o controlador vai descarregar os parâmetros que estão armazenados nele. Então, isso daí facilita o nosso tempo de reposição de um produto, né? Onde a gente não tem a necessidade realmente de fazer toda uma parametrização e se preocupar também, né? Às vezes com o que a gente tinha parametrizado que funcionava na nossa aplicação, né? Porque muitas das vezes a gente vai parametrizar e às vezes a gente não lembra o formato que a gente fazia toda essa configuração na hora de setar lá os parâmetros, né? A gente não lembra lá o módulo de controle que a gente utilizava, ou, por exemplo, quando a gente tem um inversor, né? E aí aqui a gente tem essa possibilidade já de descarregar automaticamente essa configuração. Então a gente não teria um tempo necessário de configuração do dispositivo. E aí eu acho que uma coisa muito importante que a gente cada vez mais faz necessário, né? Então é o formato de visualização. Como a gente tem aqui a conectividade de rede, a Rockwell também disponibiliza para o nosso sistema de visualização alguns faceplates, né? Que são os objetos que a gente utiliza para visualizar isso daqui em uma IHM, por exemplo, ou numa interface de controle, né? Em alguma tela que a gente tenha. E aí, com essas funcionalidades já prontas, né? A gente não tem que se preocupar em desenvolver essas telas, né? Então, aqui a gente tem exemplos, né? Aqui da esquerda do módulo de manutenção, né, de controle, para verificar como é que está funcionando o Relé 300. Aqui na direita mostra, por exemplo, a utilização, né, da saída, por exemplo, aqui, que a saída 0 está ativada. Aqui mostra a relação de corrente, né, com a capacidade de utilização térmica do motor, e por aí vai, né? E o mais importante de tudo isso é que a gente também tem os eventos já prontos, né? Então, aqui mostra as últimas falhas que aconteceram, né, com o horário e a data, e o que foi essa descrição do que aconteceu para a gente poder tratar essa informação, tá? Então, tudo isso a gente já consegue fazer de uma forma bem simplificada aí no nosso supervisório, porque boa parte do que a gente teria que desenvolver, né, já está pronto, né? Então, isso daqui economiza um tempo de desenvolvimento muito grande. E aqui mostra, né, um pouco mais de perto essa questão, né, de uma visualização de um E300 aqui aberto, né, que a gente vai ter lá na nossa tela, né. Então aqui a gente tem, por exemplo, o status, né, do relé. Aqui a gente tem uma aba de warning, né, do lado aqui da casinha. E tudo isso daqui já vem de uma forma pronta, que a gente basicamente só tem que puxar isso para o nosso supervisório e fazer depois, né, essa visualização. Então, isso daqui facilita bastante, né? Então, a gente tem já de bate-pronto aí medições de corrente, né? Capacidade térmica, o tempo que levou até o trip, né?
que levou para a gente reiniciar nossa aplicação, e tensão e o tempo que ele está rodando, né? Então, a gente já consegue se cercar, né, de uma forma ampla de vários meios aí de informação, né, sem a gente ter a necessidade de pesquisar isso e de desenvolver uma tela para o nosso sistema. Então, aqui é basicamente falando um pouquinho aí da conectividade já em DeviceNet, né? Então, com esse lançamento da Rockwell do módulo de DeviceNet, a gente já consegue agora, né, abranger todas as necessidades de migração ali dos obsoletos E3 e E3 Plus, né? E é bacana que a gente continua ainda utilizando, né, o RS Networks para DeviceNet. Então, se algum de vocês utiliza aí o ADR, né, que seria a configuração automática aí da rede DeviceNet, ele é suportado no E300, tá? E o que eu considero assim como o mais importante, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente das necessidades e das implicações que a gente tem no benefício, que é o módulo de emulação do E3 Plus dentro do E300, tá? Então, isso daqui vai facilitar para a gente fazer uma substituição aí do relé E3 Plus que foi descontinuado para colocar um E300 no lugar sem que a gente tenha implicações de prejuízo na nossa performance de rede, por exemplo, tá? Então, isso é muito importante. E aí tem pessoas, né, eu já tive contato de alguns clientes que usam aquele configurador do DeviceNet, né, que é um configurador manual, e é importante lembrar que quando a gente tem um modelo que é o 193DNCT, ele é compatível com o E300 em DeviceNet, tá? Então a gente consegue fazer por ali alterações de alguns parâmetros, tá? Então também é uma facilidade que a gente tem. E aí, assim, comentando assim um overview geral do que a gente tem assim quando a gente coloca um E300 numa aplicação nossa, né? Então, basicamente, a gente tem um controle inteligente do motor com uma série de diagnósticos, né? Então, numa aplicação convencional, né? Basicamente, a gente não vai ter acessos a dados em tempo real. A gente vai ter, quando a gente fala lá de um relé metálico, basicamente trip, né? Então, basicamente on e off, né? Se o relé está ativo ou não. Então, a gente não tem por exemplo, um warning dando para a gente do que aquele motor vai falhar em algum momento, né? O que ele está chegando perto da capacidade máxima de utilização dele. A gente não consegue, então, fazer também o controle, né, do que a gente tem de máquina parada, do tempo que levou até o operador conseguir resetar a aplicação, voltar a funcionar, quanto tempo que o relé funcionou. E aí tudo isso a gente consegue, né, quando a gente traz os benefícios da nossa rede integrada, né? Então, a gente realmente transforma o nosso centro de controle de motor em um centro de controle de motores inteligente. E isso daí traz benefícios de energia, né, de monitoramento, de diagnósticos e de uma série de proteções extras, né, que o E300 fornece para a gente. Aqui eu vou até convidar o Pedro para ele poder, né, falar assim, um pouco dos motivos, né, que deu a necessidade da gente fazer assim, né, da Rockwell fazer uma descontinuação do E3 Plus. Pedro, pode contar aí para a gente. Beleza, Felipe. Vamos lá falar um pouquinho aqui do E3 Plus, né? E por que ele saiu de linha. O E3 Plus é um relé já bem consolidado no mercado. A Rockwell lançou ele há mais ou menos 20 anos atrás, com a ideia aí de trazer mais informações sobre os nossos motores, sobre as nossas partidas diretas e tudo que o Felipe veio falar aí anteriormente, né? Então, com o advento de novas tecnologias, a nova eletrônica e tudo mais, alguns dos nossos microprocessadores que estavam embarcados dentro do relé 3 Plus, eles não são fabricados mais. Então, os nossos fornecedores da Rockwell informaram para a gente que é impossível fabricar esses componentes mais. Então, com isso, a gente pensou em um novo modelo, onde que a gente, além de fazer essa migração
de 2019, a gente não consegue fornecer mais. A gente tinha alguns estoques aí nos distribuidores recentemente e tudo mais, mas hoje a gente não consegue mais fornecer, esse item não é mais vendido. Então não existe a possibilidade de venda mais nem de fabricação desse dispositivo. Então é fortemente recomendado a migração para o E300. Aqui a gente tem alguns links onde a gente tem alguns detalhes e também fala sobre essa questão da migração. E depois a gente vai disponibilizar esses links aqui para vocês. Então, aqui, pessoal, Pedro... Desculpa aí, eu não estava conseguindo passar aqui, mas vamos lá. Continuando aqui, eu falando, né, hoje, basicamente, a gente tem o E3 Plus aqui, onde que a gente tem a migração recomendada tanto para o E300, né, e dependendo da aplicação, se for uma aplicação básica, a gente poderia estar migrando aqui para o E1. Mas o E1, estou anunciando para vocês aqui também, já vai a partir de 2021 sair de linha também, e a gente está migrando para o novo relé que vai substituir o E1. Então, o novo relé que vai substituir o E1 é o E100, onde que a gente tem algumas funcionalidades, a maioria das funcionalidades previstas no E1, a única coisa que a gente não está fornecendo agora no E100 é o protocolo de comunicação, onde que, se existe essa necessidade, a gente vai estar migrando para o E300, né? Então, aqui tem toda uma lista de informações, onde que a gente tem citado aqui, onde que são as funcionalidades extras que a gente tem, e aí eu passo a bola de novo aí para o Felipe, para ele falar sobre mais um pouquinho sobre os detalhes aí da nossa migração do E3 para o E300. Obrigado, Pedro. Então, pessoal, acaba que a gente tem uma série de facilidades, né, que a Rockwell pensou para a gente conseguir fazer essas substituições sem implicar em prejuízos aí, né, de dimensões, de benefícios e também em malefícios na rede, né? Então, toda essa solução foi muito bem pensada pela Rockwell, né? E aí eu acho que um dos principais fatores que muitos se preocupam realmente é com questão das dimensões, né, que a gente tem do E300 para o E3 Plus. E o que a gente já consegue aqui adiantar, né, de antemão é que, basicamente, para cada modelo de E3 Plus que a gente vai ter um dimensional do E300 com uma altura igual, com uma largura também igual ao do E3 Plus, e a única diferença que vai ter vai ser na questão dos encaixes da modularidade do E300, né, que traz inúmeros benefícios para a gente, um aumento aí de 11 milímetros, né, isso daí daria 1 centímetro, vamos dizer assim, arredondando, né, de profundidade, o que a gente já verificou, né, e a Rockwell já até passou essa informação, que não acarreta geralmente para quem tem os centerlines da Rockwell em prejuízo na substituição. Geralmente a gente sempre vai conseguir fazer isso daqui de uma forma muito simples lá dentro da nossa gaveta, né? E aí a gente também vai conseguir fazer isso para onde a gente tem as próprias chapas de montagem, né? Então, sem nenhum problema, né? E aí a gente se preocupa realmente aqui, né, com o encaixe ser também em trilho DIN, que nem o E3 Plus tinha possibilidade, ou também aqui a gente tem uma possibilidade de encaixe por fixação. E aí o que eu acho que geralmente, né, gera sempre muita dúvida do pessoal na hora que a gente fala de uma substituição, né, realmente como é que a gente vai fazer isso daí na rede, né? Primeiramente que como a comunicação DeviceNet, o E3 Plus vai também manter no E300 a mesma forma de conexão, né? Então, no E300 a gente tem ali o conector 5 pinos, né? Que a gente pode ligar os cabos lá da nossa rede DeviceNet. Um fator interessante é que o E300, quando ele está utilizando o módulo em DeviceNet, ele consegue usar um DIP switch, caso a gente queira também, para setar qual vai ser o nó do dispositivo, né, o nó da rede, né. E é bastante importante que na leitura e na escrita, quando a gente está falando das configurações dos parâmetros, o DeviceNet utilizando o RS Networks, né, a gente consegue trabalhar com ranges aí de velocidade de 125 KB até os 500 KB, tá?
Então não vai ser problema do formato que você trabalha lá com a sua rede. E a comunicação, né, são 16 bytes de dados, né, de message, quando a gente quer fazer lá para o scanner, né. E aí a gente tem uma necessidade mínima de ter pelo menos um estúdio, a versão 10, né, para a gente suportar essa necessidade. É bacana, tá, que a gente mantém aqui na cara do módulo em DeviceNet, né, os LEDs de status aí de potência, de trip e de warning, né, e também, junto com isso, tem os status da comunicação de rede, tá, para a gente verificar se a gente está tendo algum problema. Então, aqui a gente também consegue já fazer uma pré-análise visual, né, do nosso próprio módulo de comunicação DeviceNet do E300. E aí a gente vai ter os mesmos objetos da DeviceNet existente do E3 Plus, tá? E aí o E300 aqui, que eu acho que é o mais importante, ele vai conseguir trabalhar num formato de emulação, onde ele emula o E3 Plus, e isso daí permite, né, que a gente utilize, né, os padrões lá de configuração automática de reposição, que seria o ADR, ou utilizar uma configuração via terminal manual, que eu tinha comentado com vocês, e também utilizando o RS Networks para a rede DeviceNet, tá? Então, a gente vai conseguir fazer isso daí das mesmas formas que a gente fazia para inserir um E3 Plus na rede. E aí vem as necessidades aí de software, né, geralmente, que a gente tem. Então, o RS Networks, né, geralmente ele tem que estar atualizando para a versão 27 ou posterior para a gente conseguir utilizar esse formato aí de compatibilidade, tá? O Studio 5000 recomendado para a gente utilizar a emulação é a versão 20, tá? Geralmente, caso a gente não venha já embutido o datasheet eletrônico, né, que seria o EDS, a gente pode fazer esse download no próprio site da Rockwell gratuitamente, tá? Então, isso daí vai basicamente tirar aquela interrogação geralmente que a gente tem lá no nó da rede, né, quando a gente coloca o datasheet. E muitas das vezes a gente tem esse tipo de problema lá na hora da instalação. E, por fim, né, a gente vai operar com as saídas do E300, quando ele está trabalhando no formato de emulação, sempre com as saídas não configuráveis, tá? E aí o Pedro vai comentar com vocês nos próximos slides como é que a gente faz essa alteração ali fisicamente para a gente conseguir atender o formato que a gente trabalhava do E3 Plus para o E300, tá? E aí, se for uma necessidade, mas geralmente com o número de I/Os que a gente já tinha lá no E3 Plus, a gente ainda consegue fazer na forma de comunicação DeviceNet uma expansão de I/O, tá? Para a gente utilizar junto com o nosso E300 em DeviceNet, sem a necessidade de ter que utilizar, às vezes, uma remota parte para a gente conseguir puxar mais alguns dados, né? O próprio módulo de expansão já seria o suficiente para a gente incluir mais algumas entradas, caso a gente tivesse essa necessidade. E aqui eu vou chamar o Pedro um pouco para comentar um pouquinho mais profundamente aí o que é realmente o formato desse módulo de emulação. Beleza, Felipe. Obrigado aí por passar a bola. Então vamos lá, né? Vamos falar o que é o Emulation Mode, né? O modo de emulação. O nosso Relé E300 ele tem uma capacidade de emular o E3 Plus na rede, tanto o E3 quanto o E3 Plus na rede DeviceNet. Então, como é que funciona essa funcionalidade? Então, basicamente, ela pode ser ativada tanto pela IHM, onde que vocês vêm aqui através do menu dela e você chega até o Emulation Mode e vão ativar o Emulation Mode, porém, é importante frisar que ao ativar o modo Emulation Mode na IHM, como o E3 Plus não tinha possibilidade de IHM, não tinha a funcionalidade de IHM, a IHM deixa de funcionar como ela deveria funcionar com o E300, ou seja, não consegue mais visualizar parâmetros, não consegue visualizar mais
as questões aqui de monitoramento e tudo mais. Então, ela vai simplesmente aparecer essa tela E3 Plus Emulation Mode. Então, ou também a gente pode configurar isso através do RS NetNox, né? E a gente também consegue emular isso também através do Web Service. Então, a gente consegue colocar o modo de emulação de diversas formas. Falando aqui sobre o mapeamento de I/O, né? Quando a gente coloca o módulo de emulação do E3, a gente tem aqui sempre a configuração de I/O, sempre output, no caso aqui as saídas digitais. A saída A no módulo, na verdade a saída a relé 0 do E300 vai ser a saída A do E3 Plus. Então, da mesma forma, a saída 2 do E300 vai ser considerada a saída B do E3 Plus. Então, e a saída a relé 1 do E300 sempre vai ser configurada como o OL-trip do E3 e E3 Plus, né? E a saída e as entradas digitais, no caso aqui, desde a IN0 e assim sucessivamente a IN1, N2, N3 do E300 vão ser a IN1, N2, N3 e N4 sucessivamente também para no caso do E3 Plus, né? Abaixo, aqui a gente consegue ver os dados das saídas do DeviceNet, onde a gente consegue ver no RS Logix aqui, a tabela de configuração de dados aqui da palavra, né, onde que a gente tem todo tipo de comunicação, e aqui uma configuraçãozinha geral aqui de um diagrama elétrico, onde que a gente mostra aqui qual que é a configuração do relé no modo de emulação, né. Então, com isso aqui, acho que é importante, o principal a gente falar sobre esse módulo de emulação, é que esse módulo de emulação é uma funcionalidade muito interessante, onde que a Rockwell preocupou com os nossos clientes em deixar bem claro que o cliente hoje ele não precisa, nessa questão de ter impactos na migração do E3 Plus e o E3, na verdade, por causa que a gente tem aqui, tem uma tabela onde vocês conseguem verificar, a gente consegue emular desde o E3 até o E3 Plus em todas as faixas de correntes, entendeu? Então, a gente tem todos os módulos aqui que a gente consegue emular dos antigos E3 e E3 Plus. Então, aqui são os profiles, onde que a gente tem aqui uma tabela, onde que a gente pode demonstrar quais são o código aqui, né, na hora que você selecionar o modo de emulação, qual que é o modelo que a gente está simulando no modo de emulação, né, emulando, e assim sucessivamente aqui também a corrente e tudo mais. Então, assim, é uma funcionalidade muito interessante, em que a gente não deixa desassistido um item que saiu de linha, isso é um diferencial de mercado totalmente, onde que a gente demonstra a nossa capacidade aí de interessante de lembrar do cliente e quando ele precisar fazer uma migração e não ter um impacto aqui. E pensando aqui na questão da ligação, é importante frisar que a partir do momento como a gente colocou que já conseguiu configurar o E300 no módulo de emulação, seja ela por RS Links aí, ou seja por outro tipo de forma, Web Service, ou então também por outro tipo de configuração através da IHM também, a gente vai fazer substituição direta do E3 para o E300, seguindo aqui, é claro, essa mudança aqui na questão das ligações, né? Antigamente o E3, a ligação era somente embaixo, agora no E300 as ligações são em cima, embaixo, e uma coisa interessante que veio com o E300 também é a questão de você ter uma borneira, né? Então, a partir do momento que facilidade na troca, né, do dispositivo, a partir do momento que você precisa trocar aqui o dispositivo, você, uma vez conectado aqui o sistema, você facilita que simplesmente um encaixe, né? Então, com isso, a Rockwell preocupou principalmente nesse quesito, então a troca é direta. Então, queimou o E3 Plus, colocou o E300 no modo de emulação com as configurações já pré-configuradas no modo de emulação, você não tem necessidade nenhuma de fazer nenhuma configuração na automação. Então, a troca é direta. Isso é bem importante da gente lembrar. E lembrando que nesse modo de emulação, como o relé E300 comporta-se como um relé E3, todas as funcionalidades de scanner device, net, todas as funcionalidades que a gente já possui, como o Felipe citou anteriormente aí, isso aí vai ser mantido. E com isso aí eu passo a bola de volta para o Felipe. Obrigado, Pedro.
Então, pessoal, o objetivo, né, da Rockwell foi realmente simplificar toda essa questão da migração, né, e realmente, né, colocar um produto mais novo, com uma tecnologia mais recente para os clientes, né, e até mesmo os lugares onde a gente tem uma rede DeviceNet que a gente ainda não tem uma previsão de mudança do formato da rede. E aí eu deixo aqui em aberto, tá? No final do slide eu vou mostrar o meu contato e o contato do Pedro, tá? Com o nosso e-mail, para caso vocês queiram mandar alguma questão que vocês tenham aí pendente, que necessitaria de fazer essa migração. E aí a Rockwell também disponibiliza, né, alguns documentos para ser o norte nessa necessidade da gente fazer essa migração, tá? E aí eu deixo aqui a minha disposição, e eu sei que o Pedro também, né, tem muita disposição para isso, para a gente poder ajudar vocês nessa caminhada, tá? E aí contem com a gente, tá? Então, vocês vão receber também a gravação do webinar, né? E vocês vão receber também a apresentação depois. E aí vão ter aqui algumas informações aí de suporte, caso vocês queiram dar uma pesquisada mais profunda, tá bom? E aí, no final aqui, o meu contato, né, e do Pedro. Eu trabalho realmente na suporte, o Pedro trabalha na Rockwell, e a gente trabalha aí de forma conjunta, né, para a gente conseguir acessar todas essas necessidades que os nossos clientes têm, tá bom? E aí, se vocês precisando, mandem um e-mail aí para a gente dar seguimento aí nessa necessidade. Eu vou dar uma olhada aqui, Pedro, para ver se o pessoal fez perguntas aqui, se tem alguma dúvida, para que a gente possa responder, tá bom? Felipe, algumas das perguntas eu já estou respondendo aqui no chat, mas acho que é importante a gente falar aqui. Uma pergunta interessante aqui é do Robson. Ele fez uma pergunta aqui se a gente tem a questão dos pulsos de LEDs para análise de falhas, né? A gente tem os LEDs de status aí, mantém isso aí no E300, principalmente para a questão da rede, né? Dependendo aí do modelo da cabeça de comunicação. E o mais importante, que é interessante a gente citar aqui também, é a gente falar sobre a questão do diagnóstico de hardware integrado no controlador, né? Então, como o Felipe citou anteriormente aí, a gente consegue, através dos faceplates lá do Factory Talk, lá, a gente já consegue visualizar toda a questão de falhas de hardware, falhas de rede, falha de qualquer tipo de diagnóstico, já tudo pronto, sem necessidade de programação. Então, acho que isso é muito importante para a gente, e até com o advento também da norma NR10, né, onde que os CCMs e os painéis cada vez são mais isolados e devem ser colocados fechados, em funcionamento, acho que não é interessante mais a gente utilizar essa questão do diagnóstico na cara do relé, né? Acho que é importante cada vez mais essa informação estar no controlador, então por isso que é bom frisar dessa forma. Pedro, bacana. Eu tenho até um videozinho aqui para apresentar aí para o pessoal, antes da gente continuar aqui com o nosso bate-papo. Então, eu vou passar ele aqui, depois a gente dá uma sequência aí para ver se alguém vai mandar mais alguma pergunta aí para a gente. It's funny how the unexpected never happens on purpose. And nobody's quite sure how to plan for the uncertain. It's something we can't anticipate. Like, how do you prepare for interruptions when nothing ever breaks when it's convenient? It never happens at the perfect time. And we turn on the news, and it always feels like the worst case scenario. But it's a good thing you showed up, because I'm really glad you're here. It's a good thing that the hours of your life spent in sacrifice reveal the precious value of your time. Can I pay you in gratitude? Is there direct deposit for thank yous? Here's 100% of my appreciation, and you can keep the change because you have made a difference.
You have made a difference in these difficult times. You have made my life different. I feel your pain and you share mine. From a helping hand to a high five, we hold each other together because letting go isn't an option. We get stronger as we hold on to one another. Friends, co-workers, neighbors, brothers, daughters, mothers, fathers. These are family ties that bind us forever and help us remember that we are in this together. Pessoal, acho que o Felipe mostrou esse vídeo aí, a gente agradece aí nesse tempos aí de pandemia, né, de coronavírus, a gente está tendo que fazer uma divulgação de um webinar aqui online, né, então acho que isso é importante, vocês fazem isso acontecer, e obrigado aí pela participação, acho que é muito interessante, né, o Felipe, a disponibilidade de vocês de estarem aqui, mesmo nesses tempos, e a Rocco e a Suporte tá aqui disponível para vocês também, a todo momento, e para dar todo o suporte nesses tempos, e que vocês fazem a diferença, acho que é importante isso, vocês, a indústria, e a gente tem que, de acordo com as situações aí, a gente tem que manter as indústrias padrões e toda essa tipo de pandemia não alterar a gente, né? Realmente, Pedro, eu acho que é exatamente isso que o Pedro falou, né? A mensagem do vídeo é exatamente essa, né? Pessoal, muitas das vezes a gente não vai conseguir estar presencialmente aí com vocês, né, para a gente falar sobre os mais diversos assuntos, né, mas de qualquer forma, né, nos lugares onde a gente não consegue ir presencialmente por causa dessa questão da pandemia, né, do coronavírus, a gente está muito à disposição de fazer isso daí de uma forma online, né, de fazer às vezes mais webinars, fazer às vezes encontro realmente, né, pela plataforma, né, onde a gente possa envolver um ou mais especialistas, né, para a gente debater algum projeto, e aí a gente deixa as portas aqui da Suporte sempre aberta, né, para todos vocês, e também aí para contar sempre com o Pedro aí, né, que deu uma força aí nesse webinar para a gente. Eu queria agradecer realmente aí sua presença e que a gente possa mais vezes desenvolver outros webinars aqui para trazer para o pessoal, até porque a aceitação e o número de presentes para um webinar tão específico que nem esse, que era de uma migração, a aderência foi muito boa, né? Então, Pedro, fica aí o convite para as próximas, tá bom? Beleza, fechamos então, Felipe, obrigado também pelo convite e obrigado pelos participantes também, estamos à disposição, como já citado anteriormente, e em breve aí teremos mais algumas novidades, quem sabe aí, beleza? Obrigado, viu, gente? Um abraço. Obrigado, pessoal, uma boa tarde aí para todos, e qualquer coisa, mandem e-mail aí para a gente.